O tema da palavra de hoje, anote aí. Uma atração fatal. Uma atração fatal. Você já foi atraído fatalmente por alguém ou por algo? Já? Aquela atração assim que você não dá conta? Pois é. A atração, no mundo de hoje, a intenção da atração é a principal linha de marketing hoje, não é verdade? Nós nos empenhamos com aparência. Veja bem, um restaurante que quer ter sucesso, ele se empenha na apresentação dos pratos, faz aquela foto bonita, não é verdade? Coloca lá no menu. Para quê? Para atrair o cliente. Faz o cliente comer mais, faz o cliente comprar mais. Não é verdade? A mocinha que está apaixonada ou não, ela se arruma muito bem, ela faz uma maquiagem bem feita, ela porque o visual dela pode causar uma atração. Não estou falando só uma atração no sentido, num teor sexual, não é isso não. Não é isso não. Mas nós somos atraídos pela aparência, não é verdade? Nós somos atraídos. As lojas pagam caro em alguém ou uma equipe para manter a comunicação visual da loja muito boa. Se você entra num store, eu tenho disso. Quando o negócio, a comunicação visual é ruim, aquilo é tudo bagunçado, misturado uma coisa com a outra, eu já nem quero ficar na loja. Eu gosto de tudo bem separadinho, tudo muito bonitinho, tudo muito bem apresentável. Nós somos assim. Não é verdade? Então, diga aí para o seu irmão, existe uma atração. João 12, eu quero falar um pouquinho em cima desse versículo. João 12, 32, Jesus declara assim: e quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Vamos repetir? E quando eu for levantado da terra, eu atrairei todas as pessoas a mim. Levante a mão aí, só quem foi atraído por Jesus. Oh, só metade da igreja? Levanta aí a mão aí, guys. Quem foi atraído por Jesus? Jesus estava usando algo que aconteceu lá no passado, lá em Números 21, se eu não me engano. O povo ele estava usando isso, que era fresco na memória do povo ainda, apesar de muito tempo. Mas aconteceu algo. O povo se rebelou contra Moisés, se rebelou contra Deus. E Deus enviou serpentes que picavam o povo. E o povo morria. E começou a ficar todo mundo apavorado. E o povo foi até Moisés, pedir ajuda para Moisés. E a Bíblia diz que a instrução de Deus para Moisés foi: faz uma serpente de bronze. E levanta ela, prende ela numa haste e levanta ela. E todo aquele que for picado e olhar para ela será salvo. Muitas vezes nós somos picados no meio da nossa caminhada. Mas existe algo, queridos. Existe um lugar para onde nós podemos olhar. Jesus usa aquilo que aconteceu no passado para falar de si mesmo. E quando Moisés faz a serpente era olhar para a serpente quem teria sido picado. Não era quem não foi picado ainda.
era quem já havia sido picado pela serpente. E todo aquele que levantasse os olhos e olhasse para aquela serpente, depois de ter sido picado, depois de ter pecado, depois de ter sido atingido por algo que era mortífero. O que é falado na palavra de Deus? Que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, depois que o povo já estava com seu decreto, com seu escrito de morte, porque havia sido picado pela serpente, então eles iam e olhavam para a serpente. Numa haste, uma serpente de bronze. E imediatamente, eles eram salvos, eles eram curados, e eles eram libertos da morte. A morte já não tinha poder sobre eles. Aquela picada de serpente já não tinha mais poder de matá-los ou destruí-los. Essa declaração de Moisés para o povo, e às vezes a gente não entende o porquê Deus faz certas coisas. Aquele ritual que Moisés ordenou ao povo era sinônimo de humilhação para aquele povo. Porém, eles aceitavam olhar para ali, ir diante da serpente e olhar para ela, porque era olhar e viver, não olhar e morrer. O não olhar era morte. E o olhar era o quê? Vida. Vida. E Jesus estava ensinando ali que não é diferente, não seria diferente nos tempos dele. Não é diferente para nós hoje. Não importa hoje o que aconteceu, aonde você foi picado pela serpente. O diabo, o nosso adversário, ele anda como um leão, rugindo ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Mas há um lugar que nós podemos olhar. Há alguém que nós podemos olhar. Posso ouvir um amém? Nós podemos olhar para Jesus. Não só olhar, mas nos deixar ser atraídos por Ele. Diga para essa pessoa que está do seu lado, se deixe ser atraído por Ele. Queridos, o momento, e muitas vezes, olhar para Jesus no meio de uma situação ruim, e se deixar ser atraído por Ele, isso requer fé. Não é verdade? Isso requer fé. Nós nos sentimos humilhados. Mas eu quero dizer algo para você. Sabe quando Jesus esteve mais alto diante de Deus? Foi quando ele esteve mais baixo diante dos homens. Quando Jesus esteve mais alto aos olhos de Deus, foi quando ele esteve mais baixo aos olhos do homem. O maior momento da glória de Jesus aos olhos de Deus foi o momento de desprezo dele diante dos homens. Quando ele mais foi desprezado pelos homens, quando ele mais foi humilhado, foi quando ele mais foi engrandecido e glorificado diante de Deus. E muitas vezes para nós é tão difícil, não é verdade? Tão difícil, tão difícil, tão difícil. Falamos muito dos milagres de Jesus, muito. Que foram muitos e continuam sendo muitos até os dias de hoje.
Mas, querido, o maior triunfo de Jesus, o maior milagre de Jesus, não foi quando ele ressuscitou mortos, não foi quando ele curou enfermos, não foi quando ele acalmou tempestades. O maior momento de triunfo, de glória, foi depois que ele foi levantado no madeiro. Foi quando ele se entregou à morte, e à morte de cruz. E como é difícil nós nos encaixarmos nisso. Olha o que ele fala em João. Quando eu for levantado da terra, outras versões dizem, quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei todos a mim mesmo. A morte dele foi para todos, não foi para um, não foi para dois, não foi para 100, foi para todos. Todos quantos creem no seu nome. E aí ele diz, eu atrairei todos a mim mesmo. O que nós precisamos hoje como igreja é primeiro, diga primeiro, olhar para ele. Salmo 34, 5, ele diz assim, olharam para ele e foram iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Olharam para ele e foram iluminados. Nós temos que olhar para Jesus, penetrando em Jesus, penetrando nas profundezas de Jesus. Porque quando nós penetramos nas profundezas de Jesus, nós atraímos dele o que ele tem de melhor para as nossas vidas. Quando nós penetramos nas profundezas de Jesus, dele flui virtude para a minha vida e para a sua vida. Lembra-se da mulher com fluxo de sangue? Muita gente estava tocando em Jesus. Mas Jesus olha e diz assim, alguém me tocou. Porque no meio daquela multidão, havia alguém olhando para Jesus, havia alguém sendo atraídos a Jesus, sendo atraída a Jesus. Aquela mulher dizia assim, se eu apenas tocar na barra do seu vestido, da sua túnica, eu serei curada. Eu serei curada. Existem dois tipos de pessoas, dois tipos de crente. O crente que olha para Jesus, se deixando ser atraído por ele. O crente que olha para Jesus, ouvindo ele dizer, quer vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. E oh, coisa difícil que é cruz, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Vida cristã não é uma vida fácil. Porque vida cristã é uma vida de cruz. É o tempo todo eu olhando para ele, para o autor e consumador da minha fé, e sendo atraída por ele, atraída por ele, atraída por ele, atraída por ele. Você deseja ser atraída por ele? Deseja ser atraído por ele? Todos nós desejamos. Todos nós. Todos nós amamos o Senhor. Se nós não amássemos o Senhor, não fazia sentido nós estarmos aqui. Não é verdade? Nós amamos Ele. Mas como é que nós olhamos para Ele? Como é que nós enxergamos Ele? Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Porque quando nós olhamos para Ele, querendo ver nele quem realmente Ele é, eu vou dizer algo para você, a nossa fé muda de padrão. Nós crescemos em fé. Nós precisamos olhar para Ele e enxergar nele
porque Ele é a plenitude de todas as coisas. Nós precisamos olhar para Ele, entendendo que Ele morreu na cruz para me salvar. Nós precisamos olhar para Ele, entendendo que Ele é a raiz de Jessé, Ele é o leão de Judá, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é a fonte de água viva, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é Deus, Ele é Deus e Ele é Deus, e além dEle não tem ninguém. Ele é Deus. Na hora do desespero, dos nossos desesperos, dos nossos questionamentos, nós olhamos muito aqui. Eu falo isso por mim, queridos. Nós precisamos, para ser atraídos por Ele, nós precisamos nos deixar atrair. Amém? Nós precisamos nos deixar atrair. Mas sabe como que a gente faz às vezes? Eu nunca tinha provado comida nepalesa. Eu nunca tinha provado. Mas, de repente, eu vou a um restaurante nepali, mas eu sempre falava assim, eu não gosto. Eu não gosto e eu não gosto. Não gosto da comida indiana, não gosto da comida nepalesa. Só que eu nunca me dei a oportunidade de ser atraída por aquela comida. Eu nunca me dei a oportunidade de sentar na mesa e experimentar a comida. Agora eu já dei. Pergunta se eu gostei. Não. Mas nós precisamos nos dar a oportunidade. Amém? Jesus não invade ninguém. Ele diz assim, eu estou à porta e eu bato. Se você abrir, eu vou entrar. Você vai ceiar comigo e eu vou ceiar com você. E eu serei o teu Deus e você será o meu povo e eu serei o teu pai. E você será... Então, tem o si. Nós precisamos abrir. Nós precisamos nos deixar ser atraídos dia após dia. Nós somos atraídos para a salvação. E hoje, nós precisamos ser atraídos para a vida abundante. Aquela vida abundante que é a vida no Espírito. Que é uma vida cheia de vida. E quando eu for levantado no madeiro, diga, Ele já foi. Ele já foi. Eu atrairei todos a mim. Então diga, eu já fui atraído. Então se nós já fomos atraídos, se Ele já me atraiu e nós somos atraídos, por que ainda tantas coisas se passam conosco? Eu fui atraída. Isso é fato. Ponto. Mas eu preciso me deixar atrair todos os dias. Eu preciso deixar o meu coração ser atraído ao coração de Deus, para que eu viva a plenitude de Cristo. O tema desse ano é a plenitude de Cristo. Só que nós, muitas vezes, nas nossas vidas, nós somos humanos. Nós somos pessoas, nós não podemos ignorar que nós temos uma alma, que nós temos uma carne, nós temos parte em nós que sofre, que dói, que chora. É ou não é? Ou sou só eu que sou assim? Nós temos. E muitas vezes, nessas horas tão difíceis, são as horas que nós olhamos para o problema, olhamos para a situação, mas nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos olhar para Ele, nos deixando ser atraídos por Ele. Atraídos por Ele para uma vida plena, para uma vida constante, uma vida que tem substância. E vida cristã, ela precisa ter substância.
Porque se ela não tiver, é assim, eu levanto e eu caio. Eu levanto daqui a pouco, eu tropeço ali. Isso nós só obtemos olhando para Ele, sendo iluminados por Ele e atraídos por Ele. Por isso que o título da mensagem que eu dei foi Atração Fatal. Atração fatal. Eu quero dizer algo para vocês. Quando eu olhei para Ele, eu fui atraída fatalmente. E hoje eu não tenho mais retorno, porque eu quero ficar lá. Amém? Você também quer ficar lá? Nele? Celebramos a ceia do Senhor hoje. E a ceia do Senhor é um memorial eterno. É algo deixado por Ele, para relembrarmos o que Ele fez por nós. Para relembrarmos que nós fomos atraídos por Ele. Atraídos para uma nova vida. Atraídos por Ele e para Ele. Porque hoje não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Hoje não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. E quando nós somos atraídos por Ele e nos encaixamos nele, eu quero te dar uma notícia. Nós perdemos o direito completamente de desistir dele. Agora eu sou dele e ele é meu. Você é dele e ele é seu. Nós somos dele. Nós somos raça eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos povo santo. Povo de propriedade exclusiva. O que nós somos? Quem é o seu dono? Quem é o meu dono? Quem é que manda? O dono. Quem manda é o dono. Eu gostaria que você ficasse de pé. Hoje eu vou terminar pontual. Mas eu quero deixar essa breve palavra para a sua vida. Medite nisso. Atraídos para Deus. Atraídos pela glória de Deus. Atraídos pelo poder de Deus. Atraídos pela força de Deus. Atraídos para o propósito de Deus. Aprove o Senhor me escolher. Aprove o Senhor me atrair. Olha para o seu irmão e diz, foi da vontade de Deus Ele me escolher. Ele me escolheu. Ele nos atraiu. Em Jeremias ele diz, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, eu te atraí. Eu te atraí. Eu te atraí. Ainda que você tenha esfriado, eu quero dizer algo para você. Ele te atraiu. Você é dele e ele é seu. Eu sou dele e ele é meu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Põe a mão no seu coração. E diga assim comigo, Senhor, eu já fui atraído pelo teu poder, pela tua glória. Oh Deus, eu quero te pedir que cada dia mais o Senhor me leve para junto de ti. O Senhor atraia meu coração, de forma que não tenha mais como um se separar do outro. Oh Senhor Jesus, fizemos uma aliança contigo, Senhor. Quando o Senhor foi levantado naquele madeiro, o Senhor nos atraiu a ti. O Senhor nos atraiu a ti. Mas quantas vezes, Paizinho,
no meio das situações, nós olhamos para o outro lado ao invés de olhar para Ti. Senhor, eu quero Te pedir perdão nessa manhã. Por mim, pela Tua igreja. Por muitas vezes nos deixarmos envolver por situações, ao invés de somente olhar para Ti. Oh Deus, eu quero clamar, Senhor, que nesse momento em que o Senhor fala conosco, e nesse momento que o Senhor se apresenta para nós, oh Jesus, nesse momento nós reconhecemos o sacrifício que o Senhor fez. O Senhor nos atraiu na cruz do Calvário. O Senhor já nos ligou a Ti, o Senhor nos atraiu para a salvação. Oh Deus, não deixa que corramos de Ti, Senhor, mas nos ensina a olhar para Ti. Nos ensina a olhar para Ti e nos deixar ser atraídos por Ti em toda e qualquer situação. Obrigada por tão grande sacrifício. Obrigada porque naquela cruz o Senhor triunfou, para que eu fosse livre, para que a Tua igreja, a Tua noiva, fosse livre, Senhor. Atrai o nosso coração, Pai. Atrai, atrai.